desse assunto. Hoje o Fernando trouxe para nós aqui, tudo que se planta, a gente colhe, texto da Eliana Barbosa. Então venha. Está vendo hoje, tá? É que a lei de causa e efeito, quer dizer, o plantar e o colher está acontecendo muito rápido, viu, Faria? Tá? Aquilo que as pessoas achavam, aqueles corruptos achavam que não ia acontecer, as coisas estão acontecendo. Eles estão começando a colher o fruto daquilo que eles plantaram. E estava demorando, inclusive. Exato. Estava demorando tomar o país uma posição dessa. Claro, né? Isso aí é sinal que o país está o quê? Está aprendendo. Você entendeu? A imprensa está informando tudo. Então isso é muito bom para o país, para o crescimento, tá, da população. Nesse caso específico, Fernando, o que pensam as pessoas imediatistas e as materialistas? A materialista imediatista, ela acha que aquilo lá não vai mudar nunca. Que o político corrupto ele só vai ganhando as pessoas. Porque a gente não pode falar em corrupção, viu, Faria? Só no político. Tá? Porque a corrupção ela tem dentro da família, tem dentro das empresas, tá? As empresas particulares, empresas familiares, tudo tem corrupção. Tá? Até dentro do lar da pessoa, às vezes tem a corrupção. Então, quer dizer, as pessoas têm que entender que tudo aquilo que você projeta para o universo, quer dizer, para o mundo, para as pessoas, tem um peso. E aquilo ali, numa hora ou outra, viu, Faria? Aquilo lá vai voltar. Você vai colher aquilo que você está lançando, aquilo que você está semeando. É igual falar, né? Que a pessoa plantar, a semeadura, ela é livre. Quer dizer, você pode fazer o que você quiser. O ser humano ele tem um livre-arbítrio, Faria, para cometer erros, para cometer acertos, para fazer o mal e fazer o bem. Responde pelas consequências. Exatamente. Essa nunca falha. Pode demorar 20, 30, 40, 100 anos, mas a resposta vem. Ou seja, a colheita vem. Cada um respondendo pelos seus atos. Exato. Isso que é o que a gente observa. Exatamente. O povo hoje é muito materialista, Fernando, na sua opinião? Não, Faria. A maioria do brasileiro que a gente vê, por exemplo, eles são muito espiritualistas. Espiritualista, eu não estou te falando, eu não estou querendo dizer que a pessoa seja espírita, tá? Religião, a doutrina espírita, que sigam a doutrina espírita. O espiritualista aqui que eu estou falando é aquele que pode ser católico, ele pode ser protestante, evangélico. Quer dizer, é uma forma de vida, é a pessoa acreditar no Pai Maior, tá certo? Em alguém que está por trás aí, tomando conta e que está no comando. Então, quer dizer, essas pessoas hoje em dia aqui no Brasil, o pessoal não está tendo muito espaço para materialista não, viu, Faria? Eu, pelo menos, eu tenho observado o ser humano, eu não tenho visto as pessoas muito materialistas. Isso é bom ou é ruim? É bom. É bom? É bom. É bom porque as pessoas estão buscando alguma coisa, elas estão buscando a espiritualidade. É o que a gente tem visto. Mesmo os católicos, os protestantes, tá certo? Todos estão buscando uma espiritualidade. Okay. Tá? Bom, então hoje com o tema Tudo que se planta, a gente colhe. É o tema de hoje. O Fernando Vamos hoje com o Fernando, nosso psicoterapeuta clínico. Fernando, tema de hoje, tudo que se planta, a gente colhe. Muito bem, então vamos lá. Conseguimos semear algo e colher alguma coisa diferente do que foi semeado? Tem jeito? O Faria, não tem jeito. Tá? Não tem como uma laranjeira você tirar uma melancia lá da laranjeira. Então, quer dizer, na vida é assim. Fez, colheu. Plantou, colheu. Tá? E a gente vê, por exemplo, as pessoas que fazem o mal. Tá? Por isso que as pessoas, por exemplo, não precisam ficar chateadas quando uma pessoa comete o mal, comete uma corrupção, rouba dinheiro daqui e dali. Porque mais cedo ou mais tarde essa pessoa ela vai se autopunir, viu, Faria? Olha só. De forma inconsciente. Por quê? Porque isso é um mecanismo. Toda vez que eu cometo mal, que eu faço uma coisa errada, o que acontece? No meu inconsciente eu já colho logo a culpa. E a culpa, ela dá sequência ao remorso. Chega a ser automático. É automático, Faria. Isso é uma equação quase matemática, que acontece numa pessoa normal, uma pessoa que eu digo assim, um ser humano normal. Então ele gera a culpa nele mesmo, é a culpa, o remorso, depois vem a autopunição. E essa autopunição que é quase uma bomba, é uma caixinha de surpresa. Ninguém sabe como ela vai se dar. Ela pode acontecer por um acidente, por uma doença, tá certo? Pelo próprio a forma dela ser presa também, ela pode ser presa, ser descoberta. Quer dizer, de forma inconsciente, as pessoas que cometem o mal, elas também deixam pistas, rastros,
para que possam ser o quê? Punidas mais na frente. É diferente de um psicopata? Completamente diferente, Faria, porque o psicopata, pelo fato dele não sentir culpa, tá certo? Dele não ter sentimento, ele não tem remorso, tá? E pelo fato dele não ter remorso, ele não entra nessa equação. Ele não sente culpa. Se ele não sente culpa, ele não faz autopunição de forma inconsciente, tá? Ele pode até ser preso uma hora ou outra, mas sempre ele vai ser pego de que forma? Geralmente é uma denúncia, uma traição, tá certo? É a única forma de serem descobertos. Geralmente, Faria, nunca, é muito difícil eles cometerem um erro, porque eles são frios, eles não têm o sentimento para atrapalhar, tá? Como eles não sentem amor, tá? Eles não sentem culpa, eles pegam uma pessoa judia, não tem culpa nenhuma. É diferente, por exemplo, dentro da área policial, um bandido que chega no local e tira ali o capacete, a touca. É igual você vê, pô, Faria, às vezes o sujeito tá lá, ele vai fazer um assalto num posto de gasolina e ele sabe que lá tem câmera. Só que às vezes ele esquece e tira o capacete na hora de fazer o assalto e ainda olha para a câmera. Aí eles vão pegar ele mais na frente. Ou seja, o inconsciente dele já trabalhou. Exatamente. Ele já, quando ele partiu para cometer o delito, ele já foi com culpa e remorso. Coisa que o psicopata não tem. Então ele já foi para o crime sentindo culpa e remorso. E a autopunição é uma coisa quase automática. Ou seja, Fernando, a consciência dos atos, uma hora vai pesar. Vai na hora. E é muito rápido, viu, Fábio? Porque o sujeito ele faz uma coisa errada, ele deixa um rastro, deixa uma pista, deixa uma evidência, tá certo? E nesse caso, por exemplo, de assalto, ele vai ali, ó, deixa. Ou às vezes ele vai fugir, tromba num carro, às vezes ele vai fugir de moto e bate no outro carro. Pronto, a outra punição já veio. Ele já vai ali ser preso. Pode comparar com esse fato que nós mostramos? Claro, com certeza. Ou seja, estava fugindo, semáforo fechado, avançou o semáforo. Beleza. Você vê, o plantar e colher foi rápido. Não demorou nem um minuto. Isso que é a beleza das coisas, do ser humano. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que você lança para as pessoas, com aquilo que você faz para as pessoas, com aquilo que você fala. Tá? Então procurar sempre fazer o bem. Por isso que o bem é igual um filósofo sempre falava, que a pessoa que é boa, ela é uma pessoa inteligente. O mal, ele é burro. Tá? A longo prazo, aquilo ali vai dar para trás. Bom, Fernando, nós temos que ter paciência e persistência, principalmente? Exatamente. Tá? E principalmente em fazer o bem. Tá? Porque sempre que a gente tem a persistência, a paciência em fazer o bem, Faria, com certeza, de uma forma ou de outra, nós vamos colher o bem. Tá? Alguma coisa boa vai voltar para nós. Então, muitas vezes as pessoas falam, gente, eu só faço bem para o outro, tal, mas nunca ninguém faz nada por mim. Calma, tudo tem um momento certo, tenha paciência, tá? Porque o universo, ele não trabalha na nossa ansiedade. É igual o pessoal fala, Deus não trabalha na nossa ansiedade. Então, ele tem que ter paciência, tudo tem um momento certo. Tem um momento de você colher aquilo que você plantou. Você entendeu, Faria? Com certeza. Então a gente tem que ter paciência. Bom, e persistência. Persistência principalmente. Porque às vezes as pessoas têm paciência, mas não têm a persistência. Ou vice-versa, né, Fernando? Então, por exemplo, a pessoa lembra disso, gente. Eu falo isso para os adolescentes. Cuidado, gente. Vai fazer uma besteira, pode ter certeza que aquilo vai acabar voltando. O universo, ele não deixa nada. Essa é a lei de causa e efeito. É uma lei. Tá? Fez, pagou. Com certeza. Bom, nós temos aqui certeza. Pode ser longo, Fernando, o caminho de quem planta? Não, porque para plantar, eu faria, depende. Se a pessoa planta o que é bom, pode ser longo. Tá? Por isso que muita gente acha assim, nossa, mas a vida inteira eu fui bom, eu fiz o bem para todo mundo e não colho nada, só colho decepções. Agora, eu te digo uma coisa, Faria, o caminho de quem faz o mal não é tão longo, não. A colheita, ela vem rápida. A colheita também pode ser difícil nessa hora. É difícil e vem rápida, tá? Porque hoje em dia o que a gente tem observado, eu pelo menos na minha parte clínica de consultório, que eu atendo também pessoas com problema de remorso, estão se autopunindo, então eu vejo como é rápida a colheita, viu, Faria? Hoje em dia está muito rápido, a pessoa faz uma lambança há um ano atrás, no outro ano ela já está colhendo.
Ô Fernando, agora há pouco a gente comentou sobre a paciência e a persistência. No caso, a perseverança também é uma boa decisão? É uma ótima, principalmente quando você está imbuído de fazer o bem. Tá? Então nós estamos falando entre o bem e o mal, porque são formas das pessoas plantarem alguma coisa. Então sempre a pessoa, quando ela faz o bem, ela procura sempre ser correta, honesta, tá? Tentar fazer diferença na vida das pessoas. Procure ter perseverança, porque pode parecer que está demorando, mas a colheita ela vem, tá? E vamos agradecer sempre a oportunidade de poder fazer o bem. Com certeza. Tá. Bom, tudo que se planta, a gente colhe. Gostei de uma frase que a Eliana colocou para nós aqui, Fernando, falando o seguinte: Banco Central do Universo nos cobra algo. Ou seja, vai nos cobrar algo esse Banco Central do Universo? Cobra, viu, Faria? E é muito interessante isso, que as pessoas muitas vezes elas esquecem que ao fazer o bem, mesmo que você tenha feito muitos erros no passado, às vezes uma atitude boa que você tem, um bem que você faz, aquilo ali pode, no Banco Central do Universo, a contabilidade de Deus é diferente. Às vezes o 1 vale 100. Não é igual aqui na Terra. Juro, lá não, Fernando. Ou às vezes, quer dizer, um bem que você faz cobre um monte de coisa errada que você fez. Se fizer o mal também. Se fizer o mal também é complicado. Tá? Mas o mais importante disso, gente, é o seguinte, é que fazer o bem é sempre recompensador. Então a gente tem que parar de pensar, não, mas o outro faz o mal, eu vou fazer também. Não. Faça o bem, vai persistindo, tendo perseverança, porque o tempo da colheita, gente, é na hora que Deus achar que é o correto. Então, quer dizer, uma hora vai colher, vai colher. E lembrar que o bem, o que arrasta as pessoas para fazer o bem, é o exemplo. Igual tem muito pai, por exemplo, que chega para mim e reclama, viu, Faria? A gente sempre tenta ensinar os filhos, tal, mas meu filho é rebelde, está indo para a droga, está indo para o crime. Eu falo, minha senhora, não importa. O que importa é o exemplo que a senhora deu. Deu um bom exemplo? Deu um bom exemplo. Pode ser que daqui a 30 anos esse filho seu, ele vai se sentir comovido por esse exemplo. E ele vai voltar para o caminho do bem. Com certeza. Fernando, mais um tema abordando. Muito obrigado Eu que agradeço, pela participação. Lembrando que esse tema abordado é do texto da Eliana Barbosa, psicoterapeuta clínica, que a gente também traz aqui material dela para discutirmos, sempre material bastante interessante. Fernando, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado, Faria. Esse é o nosso psicoterapeuta clínico, Fernando Vieira Filho, participando com o tema Tudo que se planta, a gente colhe, e colhe mesmo, pode esperar.